Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, talvez algumas questões aqui dos próximos blocos, inclusive, respondam perguntas que os senhores fizeram aí no processo anterior. Muitas delas, infelizmente, não consegui verificar aqui. Nós estamos com 163 pessoas na sala nesse momento. Bom, fase 2, autoavaliação, planejamento e capacitação. Tá? Aqui eu fiz uma abertura com um vídeo da Apex, programa TIEX, né? Que é operado por, no caso de São Paulo, pela Fundação Vanzolini, né? Um projeto de extensão industrial exportadora. Então, é um projeto, é um dos mecanismos que a gente tem disponível para a indústria, no caso, né? De determinados setores, ser qualificada, ser capacitada, incrementar a sua competitividade em termos de processos, de gestão, e aí desembocar na questão necessária da exportação em si. Né? Coloco um outro vídeo aqui sobre o empreendedor se tornar exportador, é fundamental também, do Sebrae. Né? Então, nós temos aí a Apex, temos o Sebrae. Então, existem mecanismos à disposição. Né? Muitas vezes os empresários e empreendedores desconhecem esses mecanismos. Né? Então, novamente, nós temos que buscar essas informações com profissionais do setor, acompanhando os websites que eu vou apresentar aqui para os senhores também, as notícias que vão saindo, as questões relativas aí, relacionadas a planejamento, a capacitação, né, para a exportação. Existe um farto material, né, com acesso gratuito, muito grande. Né? Obviamente, você tem que ter dentro da sua organização as pessoas também para orquestrar essas informações, para saber interpretá-las e ir adiante num plano maior de implantação, né, de validação e implantação dessas informações. Mas existem aí essa situação que pode ser buscada aí nos diversos sites que eu vou apresentar para os senhores. Ok? Então, os vídeos, esse programa é um dos programas bem interessantes, no caso da indústria. Os senhores terão acesso aos vídeos aí pela Abraconex. Nesse segundo slide aqui, eu trago para vocês uma estrutura. Aqui nós estamos falando do Plano Diretor de Internacionalização. Então, isso aqui é um overview da estrutura desse plano, elaborado pela Apex Brasil, no caso, onde há um fluxo aqui de entendimento, desenvolvimento do projeto de internacionalização, consolidação, né, do produto, das operações no exterior. Separei aqui também um PDCA, falaram aí em análise SWOT também. Aqui tem um gráfico, para os que não estão vendo, um desenho com gráficos, né, um fluxograma. Ou seja, o que eu quis dizer com esse slide, pessoal? Esse slide aqui, independente se é o plano diretor de internacionalização nesses moldes, com essas etapas, delimitado, endereçado pela Apex, ou pela sua consultoria, ou enfim, o importante é que vocês tenham um planejamento, que vocês tenham uma metodologia, que vocês tenham um fluxo de atividades, de monitoramento dessas atividades. Ah, mas eu uso a espinha de peixe, eu uso o SWOT, eu uso o Greenbelt, eu uso esse modelo da Apex. Ok, o importante é o conceito, ou seja, a exportação exige uma capacitação de gestão de processos, de gestão de pessoas, de gestão de terceiros, intervenientes, parcerias. Né? Então, tem que ser um plano, né? E não uma vontade fugaz, porque o dólar agora subiu a 3,80. Né? Isso não vai alterar essa nossa participação ínfima no mercado internacional. Uma mudança, sim, de cultura, nessa linha de profissionalismo com relação à exportação, à matéria exportação, a necessidade de ter, mesmo que uma parcela pequena da produção exportada, mas que aquela empresa esteja no trade, esteja operando Europa, América Latina, África, enfim, Ásia, mas que ela esteja naquele trade, que ela conheça o métier e aos poucos tenha a sua expansão, tenha um percentual do lucro dela lastreado na exportação, uma atividade internacional, qualquer que seja essa atividade do ponto de vista de desenvolvimento maior, ou uma venda FOB, ou CIF, ou DDP, enfim, mas que ela tenha esses processos bem
bem atendidos, né, nesse aspecto. Então, isso é algo que eu acho muito importante, e esse slide ele demonstra isso. O slide final desse bloco 2, de autoavaliação, planejamento e capacitação, eu coloquei aqui a exportação ao centro, e nós temos algumas situações, alguns aspectos operacionais e estruturais do lado esquerdo, e alguns aspectos de ordem legal do lado direito. Então, nós temos aqui a habilitação, né? E aí nós temos a parte da empresa ser habilitada, ter o radar junto à Receita Federal, né? Estar apta a exportar e importar. Planejamento financeiro, obviamente, budget financeiro de investimentos que vão ser derivados dessa ação, né? Para suportar outras situações de customização da produção, embalagens, enfim, planejamento da produção e comercial, formas de atuação na logística. Então, são várias coisas que a empresa precisa definir, né? Como é que ela vai atuar, qual é a logística mais adequada para ela atuar, para aquela tipologia de produto que ela tem, para aquele mercado, para aquela natureza de produto de embalagem, né? De modal em que ela opera. Então, essas formas de atuação por um distribuidor, será que nós vamos ter uma representação, nós vamos atuar com agência, nós vamos exportar diretamente, nós vamos ter uma filial no exterior, enfim, passa por várias veias essa questão. Produção dedicada, nós temos situações de produção dedicada, no caso, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, né, da área de alimentação, no caso a Sadia, havia justamente uma planta dedicada ao abate halal, né? Ou seja, você tem lá situações específicas, isso eu dei um case aqui, um exemplo, né, da área de alimentos, mas você pode ter diversos outras situações em que o produto ele exige uma adequação à cultura, ao modo de processamento dele para determinados mercados, enfim. Temos aqui regimes especiais e acordos, que eu destaco também como um dos itens importantes. Você precisa conhecer aqueles regimes e acordos que têm aderência ao seu produto, né, à sua atividade, isso é importantíssimo. Hoje, essa questão de se ter a carga tributária reduzida tanto para o seu importador como aqueles itens que você importa são fundamentais na sua cadeia logística, no seu custo final. Você tem também aqueles requisitos técnicos do mercado-alvo, né, como eu citei anteriormente, customização do produto. Então, existem aqui, como os senhores viram, são vários os aspectos da exportação. Lembra-se que eu comentei lá no começo, a questão do dólar, a taxa do dólar. Isso vai muito além da taxa do dólar, obviamente impacta, mas sem estarmos preparados ou com a maturidade necessária para lidar com essas questões todas, não podemos depositar, vamos dizer assim, a conta toda no dólar ou, enfim, né, em outra situação. Há um homework, vamos dizer assim, grande aqui a ser feito para que a gente possa avançar nessa consolidação, ok? Deixa eu checar como está o nosso tempo aqui. Vamos abrir aqui daqui a pouco para perguntas. Esse slide, deixa eu checar aqui. Perfeito. Ainda aqui também, um dos itens, eu anotei aqui um ponto para não me esquecer, aspecto de formação de preços também, né? Aqui, ó, preços Incoterms, né? O conhecimento dos Incoterms do momento da troca de responsabilidades, obrigações em contratos internacionais, ele também poderíamos colocar aqui como requisitos, como habilitação, por exemplo, ou abrir um outro item aqui. Ou seja, isso é para exemplificar que nós temos várias frentes do comércio exterior. Tá? Por experiência própria, o que eu já identifiquei em algumas visitas, às vezes em empresa, é que uma ou outra pessoa, às vezes, assume aquela atividade de exportação como se fosse uma atividade acessória, né? Uma atividade assim, adicional. Então, eu sei lá, sou um engenheiro de produção, cuido da produção e da logística e também da exportação. E aí a exportação ela deixa de ser relevante para a empresa, ou seja, não há uma dedicação, vamos dizer assim, num modo mais profundo, ou seja, que possa haver de fato um resultado naquilo.
como toda atividade, seja na área produtiva, seja na área financeira, seja na área contábil, você tem um universo de informação muito grande, né? O profissional ele tem que estar dedicado full time nisso, ele tem que estar em eventos, ele tem que ler muito o que está saindo, as notícias, conversando, com o despachante, com o freight forwarder, são notícias, são questões legais que saem todo dia. Então, me parece muito difícil uma empresa, às vezes, tentar avançar sem dar essa atenção, sem, como eu mencionei anteriormente, ter essa cultura exportadora, eleger um terceirizado, contratar-se algum gerente de importação, exportação, enfim, e não apenas acumular a função com alguma outra pessoa que não possa agregar valor de forma estratégica à operação. Isso, na minha opinião, passa por uma mudança de cultura, por um investimento, né, com relação a isso, para alcançar patamares diferentes de performance no comércio exterior. Ok? Bom, encerramos aqui esse segundo bloco, perdão. Abro aqui para perguntas. Alguma pergunta relativa a essa parte da capacitação que nós acabamos de comentar aqui, né? Deixa eu verificar. Mesmo com a crise, como está o mercado de exportação? Ok, temos uma pergunta aqui com relação, mesmo com a crise, o mercado de exportação. Bom, o cenário que a gente encontra, eu diria assim, eu olharia para essa questão sob um outro prisma, né? Nós temos o cenário que está aí hoje, e aí nós temos o que a gente pode fazer para alterar esse cenário. Então, eu iria mais nessa linha. Hoje você tem recursos, você tem formas de se capacitar, alguns programas, inclusive, gratuitos à indústria, às pessoas, ou com custo extremamente acessível, e você tem uma busca pequena por esses mecanismos, né? Ainda há uma busca de uma qualificação que poderia ser bem maior, né? Então, mais do que olhar o cenário, o que nós podemos fazer para alterá-lo, né? Estamos numa situação que não é confortável, independente da questão política, ok? O que eu posso fazer? Eu tenho a minha associação que eu posso brigar junto à CNI, ou com a CNI junto ao órgão governamental, essa mudança específica para o meu setor, ou seja, eu vou me associar com a associação, entro com o pleito, enfim. Existem diversas ações, a própria CNI, por exemplo, tem um plano, né? Eles têm planos formatados após fazer as diversas conversas com os setores. Então, os setores no Brasil, eles têm alguns setores bem organizados, que justamente a empresa buscando isso internamente, se manifestando de forma ativa, assim como nós nos manifestamos na forma civil, né? Há essa possibilidade, mas as empresas têm que provocar isso. Nós temos, por exemplo, mecanismos antidumping, que a empresa, ela tem, o governo tem que ser provocado, né? O gestor ou a autarquia tem que ser provocada para ela agir. E ela é provocada por quem é do meio, quem tem o conhecimento técnico, quem traz essas informações. Então, eu diria, é uma situação que a gente tem que buscar, né, soluções. Mais do que críticas, a gente tem que buscar soluções, né? Vamos ver aqui outras perguntas. São várias perguntas, vou tentar responder mais uma aqui. Só um minuto, por gentileza. Nosso tempo aqui, eu estou em 20 minutos, ok? Estourado um pouquinho no tempo, vamos lá. Quero importar produtos, quais são os primeiros passos? Posso fazer o curso, eu mesmo importar, fazer os despachos aduaneiros? Ok. Essa questão de importar produtos e fazer todas as etapas. Pessoal, cuidado, né? A operação de importação ela envolve várias variáveis, né? Desde valoração aduaneira, até alguma certificação, até uma licença de importação previamente ao embarque, até algum selo, órgão gestor. Às vezes você traz uma cola, um lápis, e aí o lápis ou a cola tem lá o Inmetro e você não sabia, enfim.
E aí você cai naquela vala do, vou mandar por correio, pode ser que passe, pode ser que não passe. O correio eu classifico uma coisa muito, assim, é um mecanismo, obviamente, mas aqui a gente trata de importações de volume, importações corporativas, que aí não são por correio, são importações formais, com classificação fiscal do produto, até porque o correio, além de ter as suas limitações em peso, em dimensões, ou mesmo couriers, eles têm uma tributação aí específica na legislação de 60%, e a gente tem na TEC uma maior tributação aí em torno de 35%. Então, por que você vai pagar 60% de imposto de importação, se você pode pagar às vezes 15, 14, 12, enfim, 2, se você tiver um ex-tarifário, enfim. Então, o correio é algo que eu vejo mais como algo pessoal, né? Mas não é importação de produtos. Importação de produtos, para mim, é a importação em escala, é uma importação formal, que você vai ter que eleger despachantes, você vai ter que ter radar, e aí vai depender de uma série de situações, né? Cursos, existem diversos cursos, vocês têm os cursos aí da Abracomex, vocês têm outras entidades que têm cursos também disponíveis, pagos, tem muito material, os próprios sites que eu vou apresentar a seguir, o site da Apex, o site do Brasil, Invest Brasil também, tem vários materiais que podem ser lidos, cursos que podem ser feitos. Então, eu apresentarei nos próximos slides, os senhores verão, ou seja, vocês terão acesso a isso. Eu diria o seguinte, primeiro você tem que verificar qual que é o seu negócio de fato, né, fazer um business plan, você tem que pensar no negócio de uma forma muito mais ampla, não como uma importação, exportação, export. E quando você começar a pensar isso de uma forma mais ampla, mais profunda, você vai enxergar que é necessário uma estrutura muito grande. E aí você vai decidir, não, meu core business, meu foco vai ser no comercial. Não, meu foco vai ser, porque fazer tudo eu, sinceramente, acho que não é possível, né? Eu acho que o interessante em quem está na área é focar na parte da inteligência comercial, na parte da gestão de processos de terceiros, né? Até porque, uma vez delegada funções para o seu despachante, para o seu freight forwarder, você delega aquela atividade, mas a responsabilidade final é sempre do importador, do exportador. Então, um erro do despachante ele vai acarretar uma responsabilidade sua direta, né? Independente se houve uma falha. Então, você precisa entender do processo, você precisa monitorar junto com ele esses processos, desenvolver uma parceria estratégica no intuito de somar, né, expertise, de ter controles que tem aderência à tua atividade, ao teu produto, ao nível de informação que você necessita e ao risco que você está assumindo naquela operação específica.